Vamos agora a Angola, Luanda, com um convidado que já esteve aqui comigo uma vez. Foi um grande prazer conversar com ele. Ele é filósofo, professor Felipe Kahungu. Bom, Felipe, primeiramente, muito obrigado por estar aqui novamente em As Interviews. E é um prazer cumprimentá-lo, né, e recebê-lo aqui. Aqui está muito calor, aqui estou no Brasil agora, estou transpirando, dá para ver pela minha camisa aí. Não sei se aqui está fazendo calor também. Por aqui também é. Muito boa noite, obrigado pelo convite. De facto, aqui também está bastante calor, né? Eu até em brincadeira com certos amigos tenho dito, olha, estamos já a sofrer os efeitos daquilo que a gente andou a usar de forma anárquica o mundo e agora a natureza está a reivindicar. Ah, o aquecimento global. Temos que, é verdade, é verdade. A última vez que a gente conversou, a gente falou em plena pandemia, né? Na pandemia. Certo, sobre a E pandemia, sim, no contexto da você pandemia. fez uma análise interessante sobre, né, sobre aquele contexto e tudo. E agora, bom, nós estamos em outro momento geopolítico, que a guerra da Rússia e Ucrânia, né? A guerra da Rússia Certo, com a Ucrânia, que na verdade a com guerra a é Ucrânia, certo, praticamente unilateral. E também agora nós temos a questão, a intensificação do conflito de Israel, né, com Hamas. E de certa certo. forma, eu percebo que isso está reconfigurando a geopolítica mundial, né? Os países estão se alinhando de outra maneira e tudo. De uma perspectiva filosófica, né? Como você analisa esse novo momento mundial que estamos entrando, essa nova situação geopolítica? O que que nos espera de uma perspectiva filosófica, não? Jans, do ponto de vista filosófico, aqui é preciso termos em conta que nós caminhamos para, conforme Jans adiantou, redefinição dos polos, não é? Se a nível da geopolítica, e como é habitual, temos pensado no binômio norte e sul, mas com estes conflitos, o binômio intensifica-se. Então, estamos a ver aqui uma redefinição dos dois polos, neste caso, falando de forma particular do conflito Rússia-Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, mas no fundo o que está aqui é exatamente esta reivindicação, não é? De um espaço, mas se formos a fundo podemos perceber que o conflito não é somente Rússia-Ucrânia, há outras forças que nos levam a concluir que estamos exatamente diante de um conflito do ponto de vista do binário entre o norte e o sul, que depois isto acarreta outras consequências. Se formos quisermos alargar a reflexão, podemos perceber que este mesmo conflito vai se estendendo também em Israel e Palestina. Repara que aqui o interessante é sempre vermos que por detrás, por detrás disto há sempre esta reivindicação sempre da construção do binômio, não é? Do binômio, exigindo de cada um dos países a tomar um posicionamento, que lado devemos estar, que lado devemos estar. Mas também aqui importa realçar que os ucranianos estão a lutar em defesa de uma pátria, e é preciso ter em conta que quando se perde a pátria, já não se tem mais nada a lutar, né, do ponto de vista antropológico, porque a pátria é o sol onde nós pisamos e é o elemento que nos confirma que de facto pertencemos a este sol e este sol é nosso. É uma herança. Então, é legítimo lutar e defender quando estamos diante de ameaça, de uma ameaça, não é? Você evocou agora há pouco o binômio Norte-Sul, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco o que seria esse binômio, porque, né, pela minha percepção, o binômio anterior, né, o mundo era polarizado
entre países capitalistas e países socialistas, né? Estou falando de 30 anos atrás. Então, nós tínhamos, por um certo, lado, certo, certo. Estados Unidos, que representa o oeste do mundo, né? Influenciando todo o capitalismo, e por outro lado nós tínhamos aí a União Soviética influenciando todo o socialismo mundial do lado leste. E agora Leste, você certo. fala de norte e sul. Por que norte e sul? Porque eu fico pensando, aqui no sul nós não temos guerras mundiais, não provocamos guerras mundiais, né? Os países que entram em conflitos, né? Rússia, Estados Unidos, Europa, Israel, Palestina, são todos lá do norte, do hemisfério norte, né? Ou pelo menos do hemisfério central para cima, né? Eu não vejo países africanos ou latino-americanos, né, ou sul-asiáticos produzindo guerras mundiais e conflitos. Por que que você chama esse binarismo de norte e sul? A que você se refere exatamente? Eu refiro-me, estou a refletir como africano e que estou exatamente localizado num ponto específico. Por que este binômio norte e sul, Jens? Repare que este conflito que começou lá na Ucrânia, Rússia invadindo a Ucrânia, tem consequências para nós. Vejamos que Com certeza. perto de 3 ou 4 meses, Costa do Marfim, não é? Costa do Marfim, vemos Costa do Marfim a reagir e aí no sul, na América Latina, vimos Brasil, não é? O Brasil, o presidente Lula, apesar de não assumir de forma muito clara em que posição se encontra, mas se quisermos fizermos uma análise muito fina, podemos perceber que o Brasil está a fazer uma diplomacia muito mais voltada para o lado do ponto de vista econômico, do lado o quê? Capitalista, não é? E também nós em África estamos a ver países que estão muito mais aliados à Rússia. eh, Onde ficaria a África alinhada se houvesse essa bipolarização mundial? Por exemplo, é provável que Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, né, fiquem de um lado, depois Estados Unidos e Europa do outro lado. Onde ficaria a África neste momento? Qual seria o papel, né, o rol do continente africano nessa nova etapa que estamos entrando, né, da história mundial, principalmente de Angola, né, que é o seu país? infelizmente, os nossos líderes africanos não foram capazes de, durante esses 50 anos de independência dos países africanos, serem capazes de construir países autônomos, é que a nível da geopolítica internacional consigam se posicionar e definir claramente em que lado estão. E por conta mesmo desta incapacidade de nós africanos, de não conseguirmos capacitar-nos internamente, então seremos arrastados e sofreremos as consequências. Agora, rigorosamente, em que ponto poderemos estar? Nós aqui, por exemplo, em Angola, inicialmente, historicamente, por conta de ser o partido que governa desde a independência, historicamente é aliado à Rússia, aos países socialistas, mas de um tempo a esta parte, com a tomada de posse, a eleição do novo presidente, João Lourenço, estamos a ver que as relações com os países do polo comunista está a reduzir, apesar de nós sermos o maior credor da China, mas as nossas relações tendem a caminhar para os Estados Unidos da América. Hum. Está-se a criar novas relações. Então, se quisermos nos posicionar, tudo indicará que iríamos pelos Estados Unidos da América. Mas também, do ponto de vista da autonomia, podemos reivindicar de que por que temos, diante deste conflito, por que temos de tomar uma posição e não partirmos do princípio de que, apesar de eu ser amigo do teu inimigo, não necessariamente que devo ser teu inimigo. Não, só uma aclaração. Eu não falei que vocês têm que tomar uma posição, eu não falei isso. Certo, certo, Eu certo, certo, perguntei certo. qual seria o rol
da África neste novo cenário político, né? Se alinha, se não se alinha. Enfim, mas é porque geralmente os países se alinham também, né? É muito difícil que um país Certo, certo. outro, né? Mas dentro da África, dentro do continente africano, né, existe uma certa coesão ideológica, político, filosófica, como por exemplo na Europa, né, que ali nós temos países com diferentes culturas, mas que de certa forma tem uma coesão, ou não, ou os países da África eles são anárquicos entre si. Então esse novo contexto mundial poderia resultar com cada país apoiando um país ou não apoiando, ou apoiando a si mesmo, ou existe uma certa coesão no continente africano? É isto que eu estava a dizer da nossa incapacidade. Infelizmente, nós não temos um pensamento coletivo do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico, mesmo religioso e também político. Não temos. Infelizmente, apesar de existir a União Africana, infelizmente, se a África tiver que se aliar, cada um dos países tomará partido daquilo do lado em que ele convém. Infelizmente, estamos assim e é uma pena. Falemos de Angola, então, precisamente, né? Qual é a política internacional da Angola? O que ela vem fazendo, né? O chefe de Estado atual, enfim, ou historicamente. Historicamente, o partido que governa até então o Estado angolano é de linhagem comunista, mas como disse, de um tempo a esta parte, as relações com os estados comunistas, Rússia, entre outros, têm estado reduzindo, né? Tem estado reduzindo. O presidente João Lourenço está intensificando as relações com os Estados Unidos da América. Então, isso também são sinais, não é? São sinais. Mas muito recentemente, assim mesmo a esta altura que ele fala, o presidente encontra-se na China, não é? Encontra-se na China, o país de matriz comunista, não é? Matriz comunista, do qual nós somos o maior credor, do qual somos o maior credor. Então, está lá. Pronto, vamos esperar, mas tudo indica que nós caminharemos para o lado norte-americano. Mas há alguma possibilidade que Angola se converta numa microchina, do ponto de vista da política, né? Do comunismo, você falava aí, como Cuba, por exemplo, né? Não, não há sinais, não há sinais que indicam para isso. E quais são os grandes desafios filosóficos do mundo atual, né? Por que que o homem consegue criar vacinas, consegue criar foguetes, consegue ir à Lua, consegue tantas coisas e não consegue, por exemplo, encontrar um sistema que possamos viver em paz, né? Ou, por exemplo, que proteja a nós mesmos contra guerras. Quais são os grandes desafios da filosofia para entender, escrever e descrever o mundo atual, o mundo que segue, né? O mundo que estamos entrando. O mundo do qual estamos a caminhar, um dos desafios filosóficos é exatamente saber viver na tolerância, né? Se sabermos viver na tolerância, nós estamos a caminhar ainda ao extremismo, né? O extremismo é que quando te afirmas como diferente em determinadas circunstâncias és mal visto, é, ou seja, queremos que todos compreendam e pensam da mesma maneira. E um outro desafio também é o uso da tecnologia, não é? O uso ideológico da tecnologia. Por que digo isto? Porque, Hum. infelizmente, a tecnologia através que foi e ela em si não constitui nenhum perigo. A tecnologia Uhum. torna-se perigosa quando Uhum. ela é usada do ponto de vista ideológico. Só para descrevermos o conflito Rússia-Ucrânia, por exemplo, está-se a fazer o uso ideológico da tecnologia. Repara que o conflito que inicialmente era feito de forma frontal, não é? Os soldados confrontavam-se. Hoje, o que é que está a se usar? Está a se usar mais tecnologia, não é? Drones, um conflito.
drones. Então, estamos a ver como a tecnologia está a ser usada para fins maus. Então, do ponto de vista filosófico, o uso ideológico da tecnologia também torna-se um desafio. É, Uhum, torna-se um desafio. Sim. uhum. E E, sim, você, sim, Jonas, pode. você acha, você acha que nós estamos entrando numa terceira guerra mundial? Alguns analistas dizem que já começou a terceira guerra mundial, né? Porque a terceira guerra mundial, a guerra mundial não é somente quando caem bombas e foguetes, né? Ela tem um processo que vai acontecendo, que vão brigando daqui e dali, vão fechando fronteiras daqui e dali, e depois algum dia alguém joga uma bomba, mas isso é um processo, né? Na sua opinião, há um risco de uma terceira guerra mundial? Nós estamos, ou já entramos nessa terceira guerra mundial e não sabemos ainda? Qual é a sua visão filosófica a respeito? É, do ponto de vista filosófico, dizia que é preciso compreender que este conflito ou estes conflitos têm implicações globais. Não é? Hoje não é possível compreender os conflitos locais sem a perspectiva global, e ainda mais quando se trata destes países que têm o domínio ou o monopólio, quer do ponto de vista político, econômico, quando envolvem-se, tem implicações para as pequenas nações. Assim sendo, podemos dizer que nós estamos a caminhar exatamente para uma possível terceira guerra, não é? Terceira guerra, porque Mas ainda não estamos mesmo nela, né? Você acha que não estamos nela? Já, ah, já engatinhando na terceira guerra? é que o cenário não é muito, o cenário global não é muito claro afirmarmos exatamente que já estamos ou ainda estamos, mas era muito mais acertado, acertado dizermos que estamos a caminhar, há sinais que indicam de que se não tivermos cuidado e não fizermos uma espécie de militância pela paz, infelizmente vamos desencadear nesta terceira guerra mundial. Era bom. Há um filósofo moçambicano, ele afirma que ele defende a seguinte tese: os conflitos regionais ou locais servem de elementos para a anulação das guerras globais, né? Ou seja, aquilo que seria o confronto das superpotências é anulado através dos conflitos globais. Neste caso, podemos compreender num determinado país notarmos a presença desta disputa, não é? Que muitas das vezes é apoiado pelo lado dos norte-americanos e o outro apoiado pela Rússia. Então, estes conflitos muitas das vezes servem de terapia ou adiamento para uma possível terceira guerra mundial. Como você vê a guerra na Ucrânia, não a guerra que a Rússia começou na Ucrânia por conquista territorial? Como você vê? Qual é a sua análise pessoal desta guerra? É, análise muito pessoal desta guerra, é preciso dizer que os ucranianos a este momento é legítimo que eles lutem porque trata-se da defesa da sua dignidade. Quando digo Territorial. dignidade, está em causa o território, né? Uhum, Território. uhum. O território é o espaço mais sagrado, sem o qual perdemos uma identidade. Então, em nome desta identidade, é legítimo que nós façamos aquilo que estiver ao nosso alcance para que consigamos conservar e manter firme os ideais de nação, né? De nação. Mas, infelizmente, este conflito começamos a ver, não é? Que já está a ser desgastado, os soldados, muitos deles já estão a entrar naquele ritmo de fadiga, não só física, mas
psicológica, a fadiga psicológica, assim também como do lado da Rússia, não é? Já estamos a ver, apesar de Vladimir Putin estar com a sua petulância de que ainda é capaz de conduzir esta guerra, não sei até quando, mas notamos que já há esse desgaste psicológico. Então, o que devemos fazer é unirmos forças, cada um a partir do seu lugar onde se encontra, se não mesmo criar uma pressão internacional para Uhum. que coloque-se uma vez por toda o fim a este conflito que está a causar danos humanos e econômicos, não é? Muitos países, por exemplo, nós também sofremos por causa a exportação, nós exportamos muito, então, pronto, estamos a sofrer. Mas depois é preciso dizer que é legítimo que os ucranianos estejam a lutar em defesa do seu solo. E a guerra Israel-Hamas, bom, até aí ninguém tem nenhuma dúvida, né, que o Hamas é uma organização terrorista que atacou Israel, etc. e tal. A questão começa quando Israel responde, né? Então isso aflora muito o antissemitismo, muitas pessoas dizem que, enfim, como você analisa essa situação agora do conflito de Israel e Hamas? E Palestina também podemos dizer, né? É, é. Do O ponto de vista filosófico, conflito, posso escutar a filosofia, porque a filosofia ela é teológica, né? Ela não é tipo, certo, certo, eu sou dali, tem que ser dali. A filosofia não, ela busca respostas profundas, né? Como certo, que você certo. pode analisar esse conflito de Israel com Palestina, historicamente, e neste momento presente, Israel com Hamas, de uma perspectiva filosófica? Do ponto de vista filosófico, o conflito Israel-Palestina ou Hamas, repara que o conflito começa com uma definição clara de Israel, Hamas, mas depois se alarga e envolve o território todo, a Palestina. Então estamos a ver que é um conflito que tinha um alvo identificado, a combater, mas que depois perde-se o controle e acaba por se envolver um território e aí é exatamente ali onde é preciso chamarmos a atenção de que como as nossas ações têm implicações ou consequências gerais que Israel ataca e combate este grupo terrorista, eh, que este grupo terrorista reivindica por um espaço, mas do ponto de vista histórico, estamos a ver que Israel está num território que, do ponto de vista histórico, é, 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 e já cheio é, reivindicar e células e mas nós estamos a ver as consequências civis que estão perdidas. A nível da África, estamos a ver, por exemplo, a África a processar Israel, processando Israel, usando. Estamos perdendo a conexão com o Felipe. Bom, de qualquer forma, estamos chegando ao final dessa entrevista, né? De qualquer forma, assim que eu agradeço infinitamente, Felipe, pela sua participação aqui em nosso programa. Mais uma vez, né? Porque você já esteve aqui. Nós estamos Certo, certo, yes. com uma pequena interferência aí, mas agora voltou ao normal, voltou ao normal. Bom, e, nossos melhores desejos, né? Para você, para o seu trabalho, para Angola, seu país, né? E o continente africano É, inteiro. é.
certo, certo. né? E muito obrigado pela sua participação aqui, né? Nós agradecemos, Inês. Estamos aqui. É sempre um prazer quando somos chamados para tecermos algumas considerações do ponto de vista filosófico. Não é? É também um dever contribuir para a pacificação do mundo, não é? Construção do mundo em que possamos viver com maior dignidade, em paz e na justiça. Um Um forte abraço, Inês. um forte abraço.